Boa noite, galera. Boa noite, grilos, grilas. E se eu não falar grilo, vocês já sabem que eu apanho. Hoje eu trouxe pra vocês uma convidada incrível, mas antes... Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Eixla. Estamos aqui com a Letícia e com uma convidada muito importante. Galera, ela tem só 24 aninhos e ela já é consultora de marketing, fundadora do Clube Move e ela é sócia da empresa Mais Vida, que é uma empresa, se eu não me engano, de produtos naturais? De suplementos. Suplementos. Gente, ela é incrível. Eu conheci a história dela não tem muito tempo e eu fiquei impressionada. E daí eu fiz questão de trazer ela aqui para que vocês também ficassem impressionados. Então, com vocês, Camila Bianca. Boa noite. Bem? Boa noite, muito prazer. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de falar com mulheres, eu acho que é onde eu me sinto mais confortável. E é um prazer estar aqui, conhecer um pouquinho das histórias que vocês estão trazendo também, fazer parte disso é muito legal. Camila, o prazer é nosso, tá? Amei te receber. A gente tá aqui com o nosso, gravando agora, já é o nosso 4º episódio com você. O 3º episódio, pessoal. Olha, eu acabei de começar e já me perdi nos episódios. Mas é porque já a parte da premissa é que vai ter vários, vai ter um monte, então vocês... Acostumem que eu vou perder o número dos episódios, galera, é normal. Eu tenho a memória de elefante e elefantinho. Camila, fala pra mim, você... Ó, pera, me perdi aqui, tá vendo só, galera? Você começou a empreender muito cedo, verdade. Ah, tá, é isso que eu queria saber. Em que momento que você percebeu que o marketing era a sua área? Porque só 24 aninhos, né, Sim. então... Na verdade, a minha história com marketing não é, assim, muito... diferente, é uma história assim que desde o ensino médio eu gosto muito da parte artística, sempre amei, eu amava fazer tudo que é arte, desenho, eu era maquiadora, então lá com os meus 15, 16 anos eu comecei na maquiagem, e aí eu fui me apaixonando nessa parte artística. Sabe quando você começa a crescer, você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa que englobe isso, mas também que englobe eu ganhar dinheiro, de alguma forma. Liberdade. Que me dê uma liberdade, que isso pra mim é muito importante. E aí eu conheci o marketing. E aí lá no ensino médio mesmo, no final, com 17 anos, já falei, eu quero fazer marketing, é isso que eu quero fazer. Me identifiquei muito e eu saí de lá e já fui direto para a faculdade. O que eu não esperava era virar empreendedora. Isso nunca passou na minha cabeça, até porque eu não tenho ninguém na família que seja. Mas aí as coisas foram fluindo e aí foi algo assim que uma coisa conectou com a outra. Dessa parte de criativo e da liberdade também que o empreendedorismo de certa forma traz. No marketing a gente vê que ele não é uma coisa tão comum, né? Ele engloba muito a parte da comunicação e muita gente tem medo da comunicação. Sim. Eu sinto um pouco disso. Agora fazendo técnico de publicidade, eu sinto que muita gente ela tem aquele pé atrás em se comunicar, em se abrir. E Sim. O marketing ele precisa muito da comunicação, né? Sim, o marketing eu acho que ele vai muito além assim do que às vezes as pessoas consideram ele, porque muitas vezes acham que o marketing é aquela questão só da publicidade, e não é. E eu acho que a consultoria, que eu amo, é por conta disso exatamente. O marketing eu trago ele sempre de uma forma muito mais ampla. É como se ele fosse uma estrutura de uma empresa, não só um up a mais, sabe? Tipo, eu quero agora alavancar a empresa, vou contratar o marketing. O marketing deveria ser uma das primeiras coisas que você pensa quando for estruturar uma empresa, entendeu? Então eu trago essa visão do marketing, não só aquela coisa de vou divulgar, quero aparecer, quero aumentar a clientela. Não, ele é uma coisa que engloba algo realmente muito maior, sabe? Eu vejo o marketing dessa forma, por isso que eu me apaixonei. E é como você falou, ele é muito maior, ele tem diversas áreas dentro dele, então isso é muito legal também. Então tem pessoas, por exemplo, que é do marketing que fazem coisas totalmente diferentes de mim. Eu acho isso o máximo, que eu falo assim, nossa, nem eu sabia que tinha que isso ali dentro. Então eu acho que o marketing dá muita abertura pra gente explorar muitos caminhos. Isso é legal. Então vamos lá, você saiu de funcionária para empreendedora muito rápido. Qual foi o que te assustou nessa trajetória? Nossa, essa parte da minha história eu acho que foi assim a parte mais difícil pra mim, porque eu era muito nova e eu tive que amadurecer do dia pra noite. Eu fiz estágio nessa empresa e aí lá eu comecei a trabalhar com marketing realmente, porque é uma empresa que já era um pouco grande e por eu ser criativa demais, ter milhões de ideias, vinha diversas oportunidades de eu crescer, mas com isso eu também extrapolei. Eu tive um burnout, e nisso que eu tive um burnout, graças a Deus tinham pessoas ali para me ajudar, mas foi algo muito difícil. E nesse burnout, quem me incentivou a empreender foi na época quem era minha chefe, né, que era uma das diretoras dessa empresa.
Ela falou assim, olha, não tem mais como você crescer aqui dentro. Então, eu acho que o melhor pra você, até pra você não se sentir doente, assim como você está se sentindo, é você sair, abrir sua empresa e realmente explorar. E aí, foi isso que eu entendi, que o que eu estava querendo não era, na verdade, crescer ali dentro, mas crescer no mundo de forma mais ampla, conhecer, ter vários desafios e ficar preso numa caixinha até hoje. Acho que é a coisa que mais me frustra. De verdade, que é me deixar muito mal, é me colocar numa caixinha, sabe? Querer que eu trabalhe assim de forma muito monótona. Isso daí é algo que eu entendi que realmente me deixa doente. Então, foi por isso que eu tive essa mudança. Eu tive que sair ali como funcionária e abrir minha própria empresa num chute ali mesmo. Você tinha falado assim que você ficou com burnout? Como assim? O que é Burnout. isso? O burnout, ele, resumindo, ele é como se fosse algo que acontece psicologicamente quando você está no esgotamento em relação ao trabalho. Então é como assim, você está numa empresa e você trabalha demais e não está dando conta, sua cabeça começa, sabe, a dar ansiedade. E acontece várias coisas. Tem gente que fica com depressão, tem gente que tem crise de pânico, que foi o que aconteceu comigo. E eu tive a crise de ansiedade aguda. E isso foi causado por causa do burnout. Burnout, então, é uma causa que acontece por conta em relação ao trabalho. Se der um tema muito legal para um próximo Legal podcast, viu? Verdade. Já vamos chamar a Patrícia de novo também. Já junta com ela que já teve, já entrevista as duas juntas. Já é um novo tema. Dá pra juntar também Simonete. Falei pra você andar com um bloquinho, pra você ir marcando todas as ideias de pós. Aí, ó. E aí, nessa de empreender também, foi aí que você já fundou o Mais Vida e o Clube Move? Fala pra gente. Eles vieram recentemente. Quando eu comecei a empreender, eu pegava alguns designs, fazia alguma coisa mais tranquila e aí foi crescendo com o tempo. Então, ali em 5, 6 anos que eu tô nessa carreira, o clube for surgir daqui em 2 meses. Uhum. Né? A gente tá fazendo 2 meses com ele agora, é algo que tá em construção. E a loja de suplementos também. Foi assim, eu trabalhava ali com o marketing, ajudava eles, e aí eles falaram assim, a gente quer você como sócia. E é engraçado, porque isso acontece bastante na minha vida. Eu imagino. Às vezes a pessoa, não, vem ser sócia. Eu falo assim, nossa, até os 27 anos eu tô que nem a Letícia Vaz, lá com 7 empresas. É um sonho, mas... É que você entra, você vai ajudando a empresa a estruturar, e aí a galera vê isso, eles ficam, nossa, eu quero ela aqui no meu time. Sim. E aí eles querem garantir que você vai ficar ali pra sempre. Sim, eu acho que por eu ter essa cabeça muito ampla e trazer o marketing justamente como estrutura e não só como um a mais, eu penso realmente assim na empresa a longo prazo, sabe? Eu gosto de cuidar dessa parte, por exemplo, dos funcionários, que eu falo que o funcionário é o maior marketing da empresa. Eu gosto de pensar também como é a vida desse diretor, desse CEO que tá ali. Então, eu sempre me relaciono muito com as pessoas da empresa, sabe? Uhum. Não é algo assim, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma postagem, vamos postar uma foto bonita. Eu gosto realmente de entrar como se fosse uma família mesmo, sabe? Então, eu acho que é por isso que às vezes as pessoas gostam de ter ali, pensando, nossa, você tem ali os insights que a gente não imaginou. E aí acaba vindo esses convites, mas é muito legal isso acontecer. Eu imagino. O Clube Move, o que é? O Clube Move, ele é uma comunidade que a gente criou, eu e a minha sócia, Larissa. O que acontecia? Eu já faço parte de um outro clube, só que ele é lá de São Paulo, da capital. Uhum. E foi algo assim que eu amei, elas fazem coisas muito diferentes, é muito bacana esse clube se chama Clube FEM. São meninas, assim, muito envolvidas, parceiras, só que é mais voltado pro network. E aí eu falei, cara, elas fazem uma experiência muito bacana, só que, por exemplo, pra mim ficar indo lá pra capital era difícil. E aí eu percebi essa dificuldade também em algumas meninas daqui da região, que se sentiam sozinhas, que queriam ter experiências e não fazia por às vezes não ter companhia. A gente falou assim, olha, a gente tá aqui, tem muita coisa pra fazer na região, tem muitas meninas, mulheres que se sentem assim, e eu falo muito da causa da mulher, né? Sim. Então eu falei assim, vamos trazer essa comunidade pra cá, só que de uma forma mais leve. Daí a gente fez o quê? O nosso foco é Move de movimento. Então é realmente gerar esse movimento na vida das mulheres. Então a gente conhece lugares diferentes, a gente treina juntas, a gente vai, por exemplo, quem nunca teve vontade de sair com uma amiga e ir num bar se divertir? Por exemplo, a gente que é casada, a gente fica até com medo de ir num bar sempre. ser assediada, né? Então assim,
que uma das experiências que a gente vai trazer até esse mês, a gente vai para um bar que vai só mulheres, e é aberto só para mulheres, e é a gente que vai organizar. Então, assim, é algo seguro, a gente sabe que pode contar uma com a outra, o bar está contando com isso. Então, o clube trouxe isso, sabe? Esse ambiente seguro para você se relacionar, fazer amizade, conhecer lugares novos e se incentivar também a ser Ele melhor. vai muito além. O que eu tinha imaginado que fossem palestras para mulheres empreendedoras, ele vai muito além disso, então. Vai. A gente quer justamente que a mulher ela se sinta num ambiente seguro, sabe? Às vezes ela tá passando por uma situação, isso eu também já vi muito, e ela às vezes não tem uma família. Eu, graças a Deus, se acontece alguma coisa, eu consigo chegar na minha mãe e conversar, mas tem muitas mulheres que não têm esse auxílio, não tem ninguém para falar e sofre dentro de casa. E também por enxurrada de notícia que a gente vê de feminicídio, tudo isso acontecendo, eu falei, Alice, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então o clube, ele veio nessa questão também, entendeu? De poder ele falar, ó, se você tá precisando de uma mão estendida, a gente tá aqui, conversa com a gente. Nossa, isso é uma ideia maravilhosa. É muito Eu legal. super me interessei, eu adorei. Onde que eu me inscrevo? Seria um prazer de estar com Você certeza. você não vai pro bar, tá? Tem vários Você pode fazer eventos. amizades. Temos vários eventos lights para as meninas mais novas também, porque a gente vai treinar, que a gente fez um treino no parque, ao ar livre, a gente levou, foi uma funcional lá, a gente fez um funcional com uma personal parceira, uma mulher também. Foi maravilhoso, as meninas amaram, fizeram amizade, já estão treinando junto, estão fazendo várias coisas. Então, tanto pra gente que é mais velha e casada, se identifica, ou para solteiras e mais novas também, que elas conseguem ali entre elas e se... É verdade. Se Vai se ajustando. enturmando. Agora, esse você se pode. organizando. Ela adora esporte, esse você pode. que legal. Eu gosto. Então vamos lá. Fiquei sabendo que você tem uma comunidade de mulheres empreendedoras. Como surgiu essa ideia de criar uma comunidade de mulheres? Essa ideia surgiu justamente numa necessidade até individual minha de querer também me relacionar mais com as meninas aqui da região, sabe? Porque eu também não sou uma pessoa que tem várias amizades. Eu trabalho demais, também sou dona de casa e tem 3 empresas aí pra estar, né, cuidando. Então é difícil eu sair pra me relacionar com outras mulheres. Eu falei, nossa, quantas já não estão vivendo isso também, só que nós, às vezes não sabe o que eu vou fazer para criar uma nova amizade. E aí, quando você cria um ambiente propenso para isso e com boas amizades, com uma boa intenção, é muito melhor. E aí Eu foi falo por isso. até por mim mesmo. Eu sou muito difícil de fazer amizade. Eu sou um pouco difícil de confiar nas pessoas. Então, eu sou muito difícil de fazer amizades. E daí também aí tem família, tem casa. Então, assim, eu já não me esforço, também já não aparece a oportunidade. Exatamente. Junto o inútil ao desagradável, lascou. Sim. Ainda bem que tem pessoas como você pra tentar me tirar da bolha. Porque, olha, é difícil. E deixa eu falar pra você, o que faz uma empresa ela realmente ser diferente no digital? Porque a galera pensa que crescer no marketing digital é só fazer um postzinho nas redes sociais. O que faz a diferença de verdade? Olha, o que eu mais trago hoje para os nossos clientes é o seguinte, por isso que eu fui muito para a parte da consultoria, porque antes eu era só agência de marketing, então era basicamente, a gente viu o que eles queriam alcançar, tipo, eu quero vender mais, eu quero aparecer mais, quero mais seguidores, nananã, e aí formulava uma estratégia em cima disso. Agora um marketing de verdade, um marketing em questão de consultoria, a gente pensa o quê? Como que você quer estar daqui 5, 10 anos? Como a sua empresa quer ser vista? E isso, ele se aplica em muitos quesitos. Como eu falei, vai a questão do funcionário, como é a sua loja hoje, até essa questão do sensorial de que você oferece. Se tem entrega, assim, então é tudo muito pensado, sabe? A gente pensa em cada pontinho. Agora, em questão digital, o que eu sempre trago para meus clientes é... Busque coisas que você vai sair do commodity. O commodity é o quê? Você tá ali passando o feed e aí a sua empresa aparece. Se a empresa não for chamar atenção nos 5 primeiros segundos, já era. Você morreu ali, entendeu? Ninguém vai prestar atenção, não vai parar. E aí você vai caindo nessa malha do esquecimento. Como que a gente sai disso? Buscando entender qual é o nosso público e as dores dele. Hoje o que eu vejo, as empresas elas querem divulgar e querem ser o que é melhor para elas, na cabeça delas, sabe? Eu, por exemplo, quero ser uma consultora. Eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais séria ali com as pessoas ao meu redor. Mas eu entendi assim, para eu atrair outras pessoas e elas conseguirem se comunicar comigo, eu preciso mostrar o meu outro lado, que a minha família conhece, por exemplo. Que eu sou uma pessoa que... gosta muito, por exemplo, de falar de roupa, gosta muito de falar sobre exercício.
E aí eu entendi que dessa forma, me humanizando, eu conseguia também criar essa relação mais profunda com as pessoas. E é essa chave que eu trago para as empresas. Para de querer o tempo todo vender. Você vende quando você tem um rosto ali que as pessoas vão confiar. As pessoas não compram de marca, as pessoas compram de pessoas. Entendeu? Essa é uma Então, frase que eu adicionei pra mim e eu sempre uso agora. As pessoas não querem mais comprar de empresas. Não. Elas estão meio que pegando um rancinho de empresa, né? Sim. É porque assim, pensa comigo, a gente trabalha. E aí na hora que a gente vai pegar nosso Instagram, a gente não quer ver coisas que a gente sintam mais carregadas ainda. E normalmente a empresa tá o quê? Ou influenciando você comprar, ou te lembrando de algo que você não é e não tem. E aí quando tem uma pessoa, ela tá oferecendo algo pra você. É diferente, agregando. E aí como pessoa, se você agrega na vida de alguém, você consegue ali criar um relacionamento, uma confiança. E é isso que as empresas têm que fazer. Então elas têm que meio que, antes era um pedestal, né? Quanto mais grandiosa a empresa parecia, mais ela vendia. Hoje não. Mais próxima ali do público ela conseguia estar, mais se relacionando com o estilo de vida dessa pessoa, né? Com o público que ela quer vender, mais ela tem sucesso. Então você via marcas antes colocando propaganda assim, inimagináveis, coisas que ninguém vivia. E era lindo, todo mundo se cantava. Hoje não, eu falo assim, nossa, fala sério, quem que tem uma rotina dessa? Não tem. Pior. É uma coisa que eu falo muito. Por mais que a gente saiba que o algoritmo ele tá ali pra influenciar, as empresas pagam pela influência e tal, a gente sabe que nós somos os produtos das redes sociais, mas a gente não quer que isso seja jogado na nossa cara o tempo inteiro. Então a gente. Por isso que hoje eu falo, a pessoal eles gostam muito daqueles vídeos de como é feito, passo a passo, como você vai usar. E aí eu vou ver, às vezes tem uma empresa fazendo uma baita de uma propaganda e não recebe a atenção que aquela artesã que mostrou o passo a passo recebe. Sim. E eu fico, gente, é porque ela tá mostrando a pessoa. Ela tá mostrando ali o trabalho dela feito à mão. Ela não tá mostrando uma empresa lá que tá tentando fazer você comprar. Ela só tá te mostrando como ela faz. Sim. E aí a galera quer comprar só porque tá vendo como ela faz. Sim, agrega valor, né? Principalmente, se eu não me engano, foi a Dior. Até antes você só via aquelas coisas de revista, aquela coisa assim, que você nem imaginava como era feito aquilo. Hoje você vê, mas eles trazendo essa parte do artesão. Como que é feito, que é costurado à mão. Então isso está sendo muito valorizado. Aquela peça que parece muito exclusiva. Principalmente nesse mar, né, que a gente está hoje, que compra muito tudo e muito fácil e o tempo todo. As pessoas, quando você consegue mudar um pouquinho isso ao meu produto, você pode achar até aparentemente igual. Mas esse aqui foi feito para você. Então gerar esse... Nossa, isso aqui realmente é para mim, sabe? Isso aqui é só eu vou ter. Isso aqui vai realmente me transformar ou vai mudar a minha vida. Essa parte de transformação é que vende muito. Isso que eu sempre falo para os clientes. Mesmo que você seja um bar, você tem que estar passando, agregando algum valor de alguma forma. Aqui no meu bar, a transformação é que você entra aqui, às vezes mal, mas você sai daqui um pouco mais feliz, que aqui é um ambiente que você vai fazer amizades. Então, seu marketing, ele vem com essa magia, sabe? Eu acho que é isso, às vezes transformar um copo de água em sabe, algo muito valioso pelo jeito que você conta a história desse copo de água. O marketing tem essa magia. Por favor. Então vamos lá. Algumas empresas pequenas que tá crescendo e tal, tudo, eles resolvem investir no Instagram e em marketing. Tá, mas qual é os erros que eles cometem que eles acabam não percebendo? Isso é bem legal, porque tem até 2 empresas que entrou comigo quando eu era só agência e a gente teve até que trocar um pouco o trabalho e fazer uma outra ação com eles. Tem uma empresa que trabalhava comigo já há 1 ano e eles focavam muito assim em tráfego pago, em Instagram, os conteúdos eram bons, mas na hora que chegava na loja não conseguia converter. E aí a gente falou, caraca, a gente está entregando bons leads, a gente está fazendo uma campanha boa, o que está faltando para converter? E aí a gente entendeu que o problema era no atendimento. E quer matar uma empresa é você não ter um atendimento bom. Com os mesmos valores, com as mesmas energias. Então ali nos vídeos, o dono ele era super energético e tudo mais. Aí chegava às vezes na loja, daí para o cliente realmente comprar, ele não via essa energia. Ele não via o mesmo tratamento. Então é o que eu falo hoje para as empresas. Antes de investir, por exemplo, no tráfego pago, dê uma olhada no seu time comercial. Porque não adianta, posso mandar o lead assim com o cartão na mão. Se o atendimento não for bom, ele não vai comprar. Principalmente hoje em dia, que é tudo questão de preço. As pessoas comparam muito com muita facilidade, coisa que antigamente não tinha. Pra você comparar o preço de outros, você tinha que pegar um papelzinho
e entre as lojas anotando. Hoje não, você manda um WhatsApp, liga, você tem mais de 10 orçamentos. Então, assim, antes de investir até no Instagram bonito, olha para o seu time comercial. Vê bem como está hoje a organização da sua empresa. Se o cliente, desde o primeiro contato que ele for ter com você, qual que vai ser o passo a passo dele? Sabe? Ele viu a empresa, daí a gente vai entrar em contato. Como que vai ser esse pós-venda? O pós-venda também, ele é muito deixado para trás, mas é uma das coisas mais importantes. Eu falo, o cliente mais barato e o cliente mais valioso que uma empresa tem é aquele que já comprou dele. E aí muitas empresas se correndo atrás dos que estão lá fora e não valorizam o que já compraram dele. Que ele já confiou no seu trabalho, já confiou no seu produto, então faz ele comprar de novo. Entendeu? Então eu olharia para isso primeiro, antes de querer um Instagram mirabolante, antes de querer fazer um tráfego pago. Olha para a organização da casa, né, primeiro. Eu acho que, tipo assim, umas coisas que as pessoas não se tocam, principalmente pessoas que tá crescendo na empresa, vamos supor, tá fazendo a primeira, isso, mas aquilo, não sabe muito, essas coisas, e, tipo assim, eles pegam e eles não se tocam, que antes deles ter, tipo assim, vamos supor, os vídeos, ter um Insta, ter bastante seguidores, um monte de coisa, eles têm que, tipo assim, se olhar entre si mesmo. Porque chega lá, o cliente vai comprar, aí trata mal, aí não recebe com uma recepção boa. Sim. E tipo assim, querendo ou não, o cliente ele não vai estar indo lá também só pra ficar olhando o preço, comparar também. Ele vai estar querendo ir lá pra saber se eles tratam bem, isso, mas aquilo. Porque verdade. dependendo muito do jeito que a pessoa trata eles, a gente até desiste de comprar as coisas. Com certeza. Eu desisto. Eu não também. volto, gente. Quando eu cheguei aqui em Pinda foi até engraçado, porque lá no litoral, como vai muito turista, a galera já é meio que no automático, um bom dia, uma boa tarde, porque a gente sabe que a galera que tem um pouquinho mais de dinheiro, se você não trata ali a pão de ló, eles já ficam bravinhos, então a gente meio que já tem esse medo. Só que daí eu cheguei aqui em Pinda e a galera é mais relaxada, mais tranquila. Sim. Aí eu fui no mercado com a minha filha, e minha filha ela é danada. Aí eu cheguei no caixa e a moça tava conversando. Aí eu falei assim, boa tarde, tudo bem? E a moça continuou conversando com a moça que tava no outro caixa e as duas atendendo. Aí tá bem, eu falei, boa tarde, moça. Ela não respondeu. Minha filha virou pra ela e falou, moça, minha mãe te deu boa tarde, você não escutou, não? E essa só dava risada, onde eu enfiava a cabeça. Eu falei, calma, filha, ela já vai responder. Daí ela falou, boa tarde, e continuou passando. Eu não voltei mais. Eu não sou aquela pessoa que vai criar o caos, mas eu não volto, gente, não volto. Eu falo, um bom produto não salva um péssimo atendimento. Não salva. Não salva. Olha, pode ser o melhor da região. Eu saio da cidade e vou para outro lugar, mas eu não compro naquele lugar se eu me sentir mal, se eu fui tratada mal, se eu não fui atendida, como aconteceu no seu caso. Então eu falo isso para os clientes, sabe? Mas eles chegam assim com aquele fogo de, nossa, quero fazer a campanha. Eu falei, peraí, vamos sentar e conversar, que com certeza tem muita coisa para arrumar. Com certeza. Eu sempre falo isso pro meu esposo também. Ele, como gerente, supervisor de loja, eu falo pra ele, você tem que sempre estar de olho no atendimento da sua equipe. O atendimento, ou ele vai salvar a loja, ou ele vai matar a loja. Verdade. E não adianta, você pode investir, você pode, cara, bota o carro de som, você pode ir lá buscar um cliente. Se o cliente chegar e não se sentir acolhido, ele não vai comprar. Sim. Eu sei, eu sou chata, eu não compro mesmo, eu não volto. Eu tenho umas amigas que elas, quando a gente sai no horário ali do intervalo da faculdade, elas gostam de ir numa padaria lá perto, que a padaria ela é meio, um pouquinho mais superfaturada. Só que a gente chega lá, as meninas atendem a gente com cara fechada. Você vai passar no caixa, não tem um bom dia, uma boa tarde. Eu te juro por Deus, cara, elas passam assim, é débito ou crédito? Ai, a aproximação é Pix, tá bom, passa aí. E joga a maquininha assim. Eu fico, gente, por que vocês compram aqui? Sim. Eu não compro, eu não volto. Elas falam assim, a gente vem aqui e faz a moça ficar trocando o produto várias vezes porque é engraçado. Eu falei, gente, não é engraçado. Tá estressando ela, tá estressando eu também. Eu falei, eu não volto mais com vocês. Se eu voltar com vocês, eu vou ficar estressada também. E aí não rola. Não volto, não compro. E eu penso assim, aquele cliente que ele entra e ele compra pouco, mas ele tá sempre ali, ele tem muito mais chance de fazer uma grande compra na hora que você mais precisar, do que o cliente que vai entrar aleatoriamente e meio que salvar teu orçamento no fim do mês. Não vai, cara. Você tem que dar valor para todos os poucos clientes que entram, o que compra pouco, o que entra de vez em quando. É muito normalmente importante. Esses que compram um pouco, mas compram com frequência, você pode converter essa compra barata, né, digamos assim, em algo de multiplicar aquilo como pessoa. Então eu falo assim, olha, eu vi que toda semana você vem aqui, compra tal produto, tudo mais. Indicando uma pessoa, 3 aí, ou 2 produtos na semana que vem para você, ou um lançamento novo que a gente está aqui, eu tô vendo que você é um cliente fiel. Então, você valorizar esse cliente é, assim, uma das armas mais poderosas que a gente tem e poucas pessoas aplicam, sabe? Muito pouco. Eu falo assim, nossa, tem umas estratégias que é ali na hora e é muito simples, não gasta dinheiro nenhum. E isso que é o mais legal, porque o pessoal fala, o marketing é caro.
Depende, marketing de brand, marketing que a gente vai fazer um lançamento, isso sim, isso gasta um dinheiro. Mas o marketing pessoal, assim, ali dos funcionários da empresa, cara, isso daí é uma palavra ou outra que você troca ali na hora do atendimento. Nossa. Uma desenvoltura. E às vezes até dos patrões também dá um pouco mais de liberdade para os funcionários também desenrolar. Sim. Eu sempre tive isso quando eu chegava numa empresa para trabalhar, que eu sou muito para frente, né? Eu gosto de me meter, resolver. Eu odeio ver cliente bravo. Mesmo que a empresa não seja minha, eu não gosto. Então, aconteceu até recentemente comigo num pub que eu tava trabalhando, que o rapaz ele ficou estressado por causa de um chopp que cobraram errado. Daí eu já me meti na frente e falei, amigo, no próximo seu chopp tá aqui, tá garantido pra você, você vai tomar uma mais por conta da casa. Resolveu ali. Pronto. O cara saiu feliz, entendeu? E assim, ele era amigo de uma galera, então toda vez que ele ia junto com uns 15. Você acha que eu vou me indispor com um cara que me traz 15 clientes toda semana? De jeito nenhum, por causa de um copo de chopp. Não tem como, gente. É questão de visão, de percepção, e não tem esforço pra você perceber isso. Pois é. Você tá vendo o cara ali toda semana com 15 amigos, você vai por um deslize, um copo. E eu tenho amigas que já falaram pra mim que elas iam com rodinhas de amigas em barzinhos e deixaram de ir por causa de um copo que veio errado. Um detalhezinho, sabe? Sim, o que você falou dessa questão de abraçar até a empresa também, mesmo não sendo dona, isso é o que, pra mim, eu falo assim, se você tem um funcionário desse, pelo amor de Deus, bota ele no pedestal, passa tapete vermelho, porque isso é muito difícil. Verdade. E até num livro que eu li recentemente, que é o Diário de um CEO, ele é maravilhoso. Os últimos capítulos dele foca muito nessa questão dos funcionários, da equipe, né, na verdade. E ele fala, dê abertura para sua equipe, porque ela tá ali com você no dia a dia, ela atende muito mais os clientes do que você que tá aí em cima na estratégia. Então, eles vão ter pontos que você não vai conseguir enxergar. E eu falo assim, nossa, como isso é valioso, né? Valorizar a equipe ali e escutar. E ele faz esse exercício, deixa a equipe olhar para a empresa como se fosse um negócio dela. Nossa, eu acho essa ideia legal, aquilo ali é bacana. E aí você vai tendo coisas assim que, às vezes, em vez de você pagar alguém de fora para trazer isso, sua própria equipe pode ter um valor ali a agregar muito forte. E é verdade, às vezes a pessoa já tá ali com a ideia na ponta da língua, mas você não deu espaço para ela falar. Pois é. E o que acontece na prática é justamente o contrário. Que aí a pessoa ela começa a se destacar na empresa, aí o dono, o gerente ou alguém mais velho ali, por ciúmes, poda a pessoa. Sim. Pô, gente, aí não tem como, cara. Você tem uma pessoa incrível no teu time. E aí você vai ficar com ciúmes dela, porque ela tá resolvendo, ela tá fazendo. E foi o que aconteceu comigo, inclusive, no último emprego. Eu até saí, eu discuti com o rapaz lá por conta disso, porque ele queria fazer de um jeito. E eu falando, mas amigo, se a gente fizer do outro, a gente vai organizar melhor e tudo mais. E daí, no fim das contas, a última palavra era dele, porque ele tava acima de mim mais tempo. E acabou que eu saí. Falei, então tá bom, né? Tudo bem. Mas, assim, o que mais acontece na prática é a galera ficar com ciúmes daquele que tá se destacando e podar as asinhas ou até manda embora com medo de perder espaço para aquela pessoa. Sim. Quando, na verdade, aquela pessoa tá ganhando pra ti uma quantia ali de clientes, até de investimento, às vezes. E, gente, eu fico besta com o tanto de gente que eu vejo e o tanto de relato que a gente tem de funcionários bons que desistiram de empresas promissoras porque tinha um ali no meio do caminho que tava barrando as ideias. Acho que o mais ruim é quando a pessoa tá lá avisando, ó, tá o fulano, não tá deixando, tá fazendo errado, tô tentando ajudar. E a empresa tá, tipo, cagando pra isso. Ele é o gerente, ele é o dono, ele é isso, aquilo, ele tá acima de você e ele que manda, ele que faz, ele que, se ele botar o pé nisso, vai ser isso. Gente, eu acho isso daí meio chato, sabe? Sim. Eu, quando fui abrir empresa, eu tinha muito medo, sabe? Sou uma pessoa que tenta o máximo possível escutar conselho e estudar antes de fazer alguma coisa e tomar uma decisão. E é uma das primeiras coisas assim, que eu aprendi foi, tenha funcionários e pessoas ao seu lado que sejam muito melhor que você. E é uma coisa que me brilha o olho, sabe? Quando eu vejo alguém que sabe mais que eu, por exemplo, de marketing, eu quero agarrar aquela pessoa e colocar numa caixinha. Pelo amor de Deus. Fica na minha casa. Porque eu valorizo muito isso, sabe? Eu gosto de aprender com as pessoas, só que eu vi que é uma dificuldade de outras, que se sente ameaçado, como você falou. Eu falo, não, pelo amor de Deus, se tiver alguém que seja melhor consultora que eu, fale comigo, entre em contato, quero ser sua amiga. E eu levo isso como pra vida mesmo, sabe? Até na minha vida pessoal, que aconteceu comigo quando foi um dos meus primeiros empregos. Em quiosque, sabe? Beira-mar, que eu sou do litoral. E aí um rapaz muito bêbado, do momento mais aleatório da minha vida, ele simplesmente me chamou na mesa dele e falou, você quer ser alguma coisa na sua vida? Eu falei, mano, esse cara tá pra lá de Bagdá. Eu falei, sim, eu quero, né? Aí ele falou, então sempre ande com pessoas mais do que você.
mais inteligente, mais rica, mais promissora. Se você andar com alguém igual você ou menos que você não vai aprender nada. E daí eu levei isso pra vida. Aí eu brinco muito com os meus amigos. Eu falo, cara, claro que você é muita coisa, eu tô com você. Se você fosse pouca coisa, eu não tava com você. O pessoal fica assim, nossa, eu queria ter sua autoestima. Mas não é autoestima, eu aprendi a ver a qualidade das pessoas. É a visão que você tem, né? Entendeu? E eu vejo assim, pô, se você fala melhor do que eu quero andar com você. Sim. Se você raciocina mais rápido do que eu quero andar com você. Se você tem uma habilidade emocional melhor do que a minha, eu quero andar com você. Porque são coisas que eu falei até pra ela. É um incentivo bom. É uma manipulação boa, né? Até foi essa palavra, acho que eu usei com você. Foi. Pra você poder pegar esses gatilhos e começar a usar na tua vida também. Com certeza, a gente fala aquela questão do espelhamento, né? Então, se você anda com pessoas que são piores ou igual a você, primeiro que não vai ter ninguém pra te corrigir nunca sobre nada. É verdade. Porque daí a pessoa já tá no mesmo nível que você. Como que ela vai chegar e falar assim, olha, você tem que ir, sei lá, no fonoaudiólogo, porque não, você tá com um probleminha ali nas falas, pra você até subir ali, estar em um nível que você quer, isso daí vai destravar você. Poxa, quem que sabe que não tem essa visão vai conseguir falar isso pra você? Então eu gosto muito de pessoas que falam mesmo, tipo, ó, isso daí que não tá legal, o que você acha de mulher é isso? Nossa, de verdade, eu amo feedback. Se tem uma coisa que me motiva, é feedback, eu gosto muito. Eu tava falando isso hoje com a minha amiga. Ela falou assim, mas a gente tem ideias muito diferentes. Eu falo, glória a Deus. Bom. Ainda bem que a gente Sim. tem. E eu gosto que você mantenha a sua ideia diferente da minha, porque você defende seu ponto. Eu não gosto de gente que desiste do ponto de vista, eu gosto de gente que mantém seu ponto. Mas agora, a gente voltando aqui falando sobre redes sociais, fala pra mim o que é melhor. Vários seguidores ou uma fanbase bem engajada? Principalmente em âmbito de empresas. Com certeza é uma comunidade, né? Porque essa palavra hoje está até crescendo e algumas pessoas ainda não entenderam, algumas empresas não entenderam muito bem o que é, elas estão tentando manipular isso. Mas a comunidade é o quê? São ali pessoas seletas para sua marca, que elas enxergam sua marca como se fosse delas, sabe? Tipo assim, quando alguém é fã de alguma coisa, você defende, você estuda, você quer acompanhar. E é isso que uma marca ela precisa. Ela não precisa de milhões de seguidores. Até porque isso, você compra, você tem um vídeo viral, você consegue ali de alguma forma. Isso é até fácil. Agora, ter pessoas que vão defender a sua marca, isso daí não tem preço. De verdade, é o que a gente fala de criar essa comunidade. E aí você tem esse grupo seleto, que confia muito em você. Quando você for ter um lançamento, ter alguma coisa, você pode perguntar para essa comunidade. Então, as suas inovações, suas ideias, as suas mudanças vão ser muito mais assertivas, porque não vai vir dentro de um grupo comercial só, vai vir do seu próprio público. E se aquele público ama muito a sua marca, ele vai querer realmente ali coisas que vão complementar, sabe? Por exemplo, uma marca de batom. Ah, eu tô com vontade de lançar um gloss que não tem cor. Pra você pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo, porque tá em alta, enfim. E aí você solta nessa comunidade, tem esse grupo, eles vão falar, não, a gente tá aqui porque você tem as cores maravilhosas que a gente não encontra no mercado, então pra que você vai investir nisso? Verdade. Entendeu? Então a comunidade ela tem uma força muito grande. Então, independente do grupo de quantidade de seguidores, você precisa ter essas pessoas que são ali como se fosse uma fanpage da sua página, da sua marca. Isso é muito mais valioso, sabe? Hoje eu vejo que tem marcas que elas têm muitos seguidores, são marcas assim até grandes, só que ela não tem essa comunidade. E acontece, parece que até ela mesma se perde um pouco na identidade. Ela faz alguns lançamentos ali que você vê que flopa, o negócio não vai pra frente, porque ela não escuta o público dela. Ela faz, às vezes, que tá na cabeça dela, sabe? Que vai dar certo. Agora, essas marcas que têm uma comunidade muito forte, que se identificam, nossa, daí não tem preço, de verdade. É, o famoso quem agrada todo mundo não agrada ninguém, né? Ninguém. E acaba não conseguindo. Tá, agora na sua opinião, o que uma marca precisa pra... Peraí, deixa eu ver, gente, calma aí, gente. O que uma marca precisa ter para vender na internet e se destacar? Eu acho que ela precisa deixar muito claro por que ela tá ali. Porque hoje já a gente falar em questão de inovação é muito difícil. Porque tem tudo de muito e ideias e atualizações o tempo todo. E a gente tá até um pouco cansado disso, sabe? Desses lançamentos que acontecem toda hora. Ou você vê muitas blogueiras toda hora lançando as coisas, assim, produtos que são
Sabe, às vezes não vai agregar valor nenhum. Uhum. E aí, quando você consegue ser uma marca que você pensa literalmente na necessidade ou no desejo, que daí tem esses dois pilares, você consegue, assim, crescer muito mais rápido e crescer com uma construção mais sólida. Então, você vai mais longe. O que acontece com muitas marcas ou empresas que abrem? Eu tô vendo aí que tá em alta essa questão de gloss, que todas as influenciadoras estão lançando. O meu gloss vai ser o melhor do mundo, vai ter a tecnologia power. Falar a verdade pra você, muitas vezes o mercado nem tá preocupado com a tecnologia. Ele tá preocupado com o status de quem tá vendendo esse gloss. Então não é pra você. Então assim, quando você entende exatamente o porquê a sua marca tá ali, você vai muito mais longe. Porque antes de qualquer pessoa, você tem que acreditar muito naquilo. Eu falo, eu gosto muito de falar essa questão de consultoria, porque eu acredito muito nisso. Eu vejo hoje a transformação que eu consigo trazer nas empresas com a consultoria, porque eu vi essa dificuldade. Eu atuando como agência, eu vi que eles estavam errando ali dentro da empresa. Eu falei, cara, eu preciso pegar nesse ponto deles e trabalhar com isso, já que eu consigo. Uhum. Então, uma marca ela tem que pensar dessa forma. O que às vezes ninguém está olhando? Ou está olhando de uma forma assim, pensando num ponto errado? Às vezes eu estou pensando ali, tá todo mundo trabalhando com desejo e o público meu está pedindo uma necessidade. Eu não quero um negócio mirabolante, eu quero um negócio, por exemplo, que hidrate meus lábios. Exatamente. E é isso, entendeu? Nossa, eu, né, gente, eu não pago mais de 15 reais um gloss, porque eu só preciso que eles dê um leve brilho e hidrate. É só isso que eu preciso. Eu não preciso de um gloss com a tecnologia de raio ultravioleta, até porque eu uso protetor solar e eu não sei o que lá. Gente, não preciso de tudo isso. Eu preciso de um gloss que tenha um leve brilho e que hidrate os lábios. É só isso. Então eu não pago mais de 15 reais nenhum gloss. Eu pego os mais tranquilos, aqueles que às vezes nem faz tanto marketing, mas que eu sei que tem um efeito bom. Sim. E aí, mando pra dentro. E eu vejo que a galera, ela dá uma perdida, né? A galera fica meio assim. Mas uma coisa assim, a gente conseguiu ver alguns pontos até agora, né? A comunicação integrada, você, sua equipe, todo o pessoal que vai atender o seu cliente, ele tem que estar com a mesma visão que você. Um bom atendimento e a necessidade de determinar o seu público-alvo. Mas vamos falar pra eles como que a gente vai determinar o público-alvo? Isso daí é legal, eu acho que é uma das maiores dúvidas que eu sempre recebo. Assim, eu não sei como identifica essa questão do meu público-alvo. E a galera tem uma dúvida real com isso. Sim, eu vou falar pra você, assim, tem ali uns 3 caminhos, mas os 2 principais são, ou a pessoa já tem muita clareza do público-alvo dela, porque ela fez uma boa pesquisa antes, ela já foi num ponto específico de uma pessoa específica, por exemplo, eu vejo que isso aqui é uma necessidade de mães com mais de 40 anos por causa disso, disso e tal. Então ela tem muito pontuado, muito específico o produto dela para aquele público. Mas tem empresas, vou pegar o meu exemplo, de agência de marketing. E aí? Todo negócio precisa de uma agência de marketing. Verdade. Como que eu vou selecionar o meu público? Quem que eu vou atender? E aí a gente entra até numa coisa investigativa que a gente fala. Aí eu consigo agregar mais para esse tipo de empresa aqui. Então eu vou entendendo ao longo do tempo e criando como se fosse uma documentação mesmo. No começo um pouco é teste. Falar a verdade para você, quando você abre uma empresa, um pouco é teste. Uhum. Então eu vou ter que entender, será que esse método aplica para empresas que têm mais de 50 funcionários e também para quem tem só 20? Vou testar. Para quem tem só 20, o negócio não flui muito bem. Então, já entendi que esse produto é específico para quem tem mais de 50 funcionários. E aí você vai estudando, analisando. Faça muita pesquisa também. Porque às vezes, por exemplo, criei um produto para empresas que falam de tecnologia. Mas lá dentro eu entendi que tem uma coisa específica dessas empresas que eu consigo atender melhor. Então, nada melhor do que eu atender aquele público seleto, ser muito boa naquilo e entregar um resultado muito bom. Mas aí vai da maturidade de quem está ali por trás também, de entender aquilo até que você falou. Se eu quero falar com todo mundo, eu não falo com ninguém. É verdade. E aí, algumas coisas vão acontecendo até de forma natural. E aí é importante também você dar uma pausa e entender o porquê que você está atendendo aquele público e se é aquele público que você quis atender. Porque tem isso também. Tem empresas que falam assim, meu público tá difícil porque ele só vem aqui e parcela tudo em milhões de vezes, não paga e tudo mais. Qual que é o tipo de propaganda estratégica que você está usando?
tá atraindo esse público. Então daí você tem que ir virando as suas chavinhas para melhorar isso e atender quem você realmente espera. Mas para atender quem você realmente espera, você precisa ter uma noção qual que é a necessidade, o desejo desse público. Entendeu? Então eu acho assim, no começo, de verdade, já vi muitas metodologias, coisas e tudo mais, muita pesquisa, mas para quem não tem até esse recurso de fazer essa pesquisa ou até esse tempo que é prolongado, você vai fazendo testes. Com pouco orçamento, vai perguntando, pesquisando, entendendo o máximo possível. E aí sim, você vai ter, depois de um tempo, um público bem definido. Se você já tem uma certa experiência, conseguiu atender, pegou a dor, o desejo dele. E aí você fala, agora sim, é esse público aqui que eu atendo. Aí você fala com a autoridade e você fala diretamente com eles. Pra poder chegar. O que eu fiz quando eu quis lançar o pod foi a persona. Eu tive que criar uma persona. Quem eu acho que seria a mulher ideal. Porque assim... quem vai assistir um podcast? Qualquer pessoa pode assistir um podcast. Só que eu falei, cara, eu não quero qualquer pessoa. Eu quero pessoas que vão ser um público fiel, que vai estar ali assistindo sempre. Com quem eu quero me comunicar? Eu falei, cara, eu quero as mulheres fortes que estão na correria todo dia, que precisam de uma dica, precisam de um auxílio, ou às vezes só quer um entretenimento, só quer olhar pra nossa cara e dar risada. Sim. Então eu comecei a criar lá... O meu cliente ideal seria a Mariazinha, de tantos anos. Ela trabalha nisso, naquilo. Ela pega o ônibus todo dia. Ela tem um filho, ela é casada ou ela não é casada. E daí, a partir da persona, eu consegui fazer essa pesquisa de campo. E aí eu percebi que muitas mulheres nesse estilo, que se identificam, começaram a me mandar mensagem. Fala, poxa, você vai fazer um podcast? Eu vou assistir. Me manda o link, eu quero ver. E parabéns, e não sei o quê. E quando eu vou olhar até no meu Instagram, a maior parte dos meus seguidores são as mulheres nesse perfil. E eu nem tinha reparado isso antes. Eu fui reparar isso só depois que eu fiz a persona. Pois é, a persona é uma coisa maravilhosa, que é como se você fala de criar realmente um personagem que ele tem uma vida de todos os sentidos. Ele tem horário para ir no mercado, essa persona ele tem horário para dormir, essa persona tem um tipo de rotina, se é mais corrida, mais tranquila, ele tem um horário que ele consegue estar mais vago, por exemplo, você falou, mulheres, mães, e normalmente essas mulheres querem, em vez de estar ouvindo uma música, querem estar interagindo ali com o podcast que vão fazer ou trazer uma boa informação, ou até descontrair um pouco elas, mas elas têm às vezes um intervalo de 1 hora só para ouvir. Então é você pegando esses detalhes que daí no final... você tenha um mapa, assim, que é muito poderoso. Quando você tem, você sabe exatamente aonde ir, qual ponto ir. Então, isso é muito legal. A persona viria realmente ali antes de você ir para qualquer canto. Estuda mesmo, analisa mesmo. Entra na mente como se você fosse a persona e explora. Você tá no mercado, acordou de manhã, começa a notar. Essa aqui é a minha rotina. Como será a rotina da minha persona? Em detalhes, sabe? Nossa, eu bebo água 2 vezes ali no dia só. Então, de alguma forma, eu vou... colocar isso ali também. Você pegar nesses pontos muito específicos, você vai ter um público muito nichado e muito forte. Sim, e eu acho engraçado que muita gente mandou pra mim assim, por que você não faz isso? Por que você não coloca aquilo? Mas você devia colocar tal coisa no seu podcast. E aí eu tive que parar pra pensar, mas será que essa menina que trabalha, que pega o ônibus e tal, ela vai querer ver isso? Aí eu falei, não sei, eu vou deixar, vamos pensar, vamos analisando essa ideia. E daí, eu não quero dizer não, né, pra galera que estão entusiasmados juntos comigo, mas eu falei, não, vamos maturar a ideia, vamos pensando, porque às vezes, igual eu falei, essa pessoa que tá ali no ônibus, essa mulher que tá na correria, e as nossas seguidoras, que muitas delas são mães, têm mães atípicas, não sei se é exatamente isso que elas iriam querer ver. Eu acho que elas querem ver algo que vai, ao mesmo tempo que ser um entretenimento, mas vai gerar ali um certo conhecimento para elas, empoderar essas mulheres, que isso para mim era o foco principal. Por isso que eu quis trazer já esse pod e, ao mesmo tempo, ser uma coisa mais leve, mais contraída. Por isso o papo de garotas e não de mulheres, para não trazer a gente quis trazer mais leveza. Mas agora, vamos fazer um jogo? Peraí, não tem como ser papo de mulheres com uma garota, com uma criança. Não, tu é criança? Eu sou. Tudo que fala pra nós aí, com criança, como que seria a sua persona ideal pro pod? Como assim? O que você espera, né, de um podcast? Você nessa idade, na sua rotina? Nessa idade? Seria bastante, tipo assim, entretenimento, brincadeiras, bastante dinâmicas, essas coisas.
Quer fazer uma brincadeira agora, então? Bora. Vamos testar o cérebro dela? Vamos. Que quadro é esse? É mais bate do que bola. Esse é o quadro onde a gente vai testar o seu cérebro, ver como é que tá o gatilho dele aí rapidão. Ai, meu Deus. Eu falo uma palavra, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ela fala uma palavra, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. A gente tá fazendo esse quadro com todo mundo que vem aqui, só que a gente também vai criar outros quadros pra trazer também. Eu vou botar esse povo pra desenhar aqui, galera. Vocês não têm ideia. Eu tô preparando coisas. A gente tá preparando umas ideias muito legais pra vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que vier na sua cabeça: gato. Garfield. Empresa. Tá Ai, pensando? Amazon. Faturamento. Milhões. Foi bom. Sonho alto? Eu adoro isso. Gosto de pessoa que joga lá em cima. Profetizando. Marketing. Mundo. Clube Move. Eu traria amizade. Superação. Resiliência. Você é curiosa com a superação das pessoas, né? Todo mundo que entra nesse jogo, ela fala superação. Você que fala. Não, foi você? Não, você falou já 2 vezes. Fui eu que falei? Foi você que falou. Ah, fui eu. Tá, o árbitro aqui disse que fui eu, galera. Erro meu. Então, vamos lá. Já superou. Vamos pular para nossa próxima pergunta. Você tá acompanhando muitas empresas de perto. E você estando perto, fala pra mim, o que diferencia aquela empresa que ela dá aquele up, ela vai rápido, consegue o objetivo, e as empresas que ficam estagnadas? É o time das coisas. É literalmente não fazer as coisas sem pensar e por impulso. Não, mas você entender o time das coisas é muito importante. Eu aprendi isso em uma das consultorias que eu tive com um empresário também, assim, muito maravilhoso. E ele falou assim, a minha empresa mudou, minha vida mudou quando eu entendi o time das coisas. Porque hoje as coisas estão muito rápido. E aí, às vezes, o que acontece? A gente já está numa sociedade muito ansiosa. E o que acontece? Ou você faz sem pensar e acaba estipulando tudo, ou você acaba com tanto receio de querer fazer perfeito e não faz nunca. Então, ele falou que você tem que criar esse equilíbrio e ter uma noção do time das coisas. Pô, eu tô vendo aí que esse negócio tem alta, entra muito na minha empresa, o meu público-alvo tá falando sobre isso. Filha, é pra ontem, você tem que pensar no que lançar. Então, isso é o que, sabe, diferencia muito uma empresa da outra. Eu vejo que muitas têm esse time errado, ou de receio, ou de rápido demais, e as que estão lá na frente é que entenderam esse time. Ou agora é a hora, vambora. Sabe, eu acho que isso muda muito mesmo uma empresa. Mas e se a empresa, ela confunde, tipo assim, meu público tá falando disso, e às vezes é uma trend que não tem exatamente a ver com a empresa, apesar do público dela gostar e tá curtindo, aí a empresa vai lá e faz essa trend também. Isso pode ser um tiro no pé também, né? Sim, é o que eu falo, quando algo está em alta, não é necessariamente uma trend. Por exemplo, agora a gente está entrando numa onda de que as pessoas estão saindo um pouco do digital, estão buscando coisas mais físicas e para a saúde. Então, assim, se é a sua empresa, mesmo que ela não tenha foco nisso, como de alguma forma você vai entrar na rotina dessas pessoas que estão procurando isso hoje. Antigamente, você ter algo de valor, de marca e tudo mais, era coisa assim, pra gente rica. O que a gente considera hoje gente rica, que vive muito bem? Quem tem tempo. Quem sai para treinar, quem consegue ir no mercado qualquer horário, quem tem tempo com a família. Então, assim, você entendendo isso, essa procura do seu público, que é alguma coisa que também está alta, que está mudando hoje, de que forma inteligente, dentro da sua marca, você vai entrar na rotina dessa pessoa, entendeu? Uhum. Eu sou do marketing, então vamos falar assim, você consegue estar trabalhando de qualquer lugar, porque você vai utilizar esse meu método aqui. Então, sua empresa vai crescer mais rápido e ainda você vai ter ali uma qualidade de vida legal. Então, assim, entendeu? Eu peguei o que o pessoal está procurando, que está em alta, mas entrei de acordo com o que a minha empresa pode oferecer, sem entrar numa trend. Eu não vou gravar um videozinho ali, tomando café 3 horas da tarde e falar que esse daí é o meu posicionamento, não é isso. Eu tenho que entender o que o meu público está procurando. Uhum. Ai, peraí. Nossa, Eu tô empolgada. Eu confiei, se serve de inspiração, eu confiei. Nossa, vai vir a pergunta agora. Não, é que eu ia falar bem assim, que, tipo assim, às vezes... Nossa, gente, eu esqueci também. Mas tinha a ver com o público e tinha a ver com as empresas e com as trends, mas tá bom, esqueci. Então vamos Ela ia pular. falar se quiser, tenho certeza. Eu ia falar se quiser
também. Eu não falo essa língua, pelo amor de Deus. Eu não tenho contato com pessoas assim, de verdade. Tá, vai. Então, para quem quer começar no marketing digital, qual seria o primeiro passo da pessoa? Você fala pra atuar ou como contratar? Como... Acho que os dois tá valendo, Os né? dois. Pra atuar, eu acho que eu exploraria. Eu acho que, principalmente, assim, eu tive a sua idade. Quantos anos você tem? Tenho 13. Você é bem novinha. Quando a gente tá ali no ensino médio, por exemplo, ou tá até numa fase em que você quer mudar de carreira, você fica muito pressionada em escolher alguma coisa pra seguir, às vezes, o resto da sua vida. E o bom do marketing, por exemplo, é o que eu falei, ele é uma coisa muito ampla. Então, antes de você entrar de cabeça pra uma coisa, explore, sabe? Eu acho que esse, de verdade, é um conselho mais sincero que eu daria pra qualquer pessoa. Antes de você entrar no marketing digital, entenda o que você gosta de fazer e o que você pode agregar e ser muito boa naquilo. Como eu falei, sempre foi muito forte em mim essa questão da criatividade. Mas assim, criatividade, dependendo do contexto, não dá dinheiro. E aí o que eu fiz é uma criatividade para criar soluções para a empresa. Então é você saber transformar aquilo que você é bom com o que você consegue ganhar dinheiro também. Entendeu? Então eu acho que em qualquer profissão, não só do marketing, eu iniciaria isso. Entendendo sobre você. O autoconhecimento ele é muito poderoso. E o autoconhecimento também entra antes de contratar o marketing para uma empresa. Então vê bem como está a sua empresa hoje. E ver se é realmente o que você está precisando. Muitas empresas já chegam ali. Eu quero contratar um marketing e quero fazer tal coisa. Espera aí. Vê se realmente é isso que a sua empresa precisa hoje. Será que ela vai conseguir atender mais pessoas com qualidade? Você não tem que melhorar algumas outras coisas antes? Então, você entender isso, o autoconhecimento seria para os dois pontos. De você se conhecer muito bem, conhecer a sua empresa muito bem também, antes do marketing entrar em qualquer âmbito. Seja para você atuar, seja para você contratar. Em alguma vez você já teve que fazer, tipo assim, vamos supor, alguém te contratou, tal, tudo, aí você foi fazer em outra empresa e, tipo assim, em algum momento você já teve que chegar com o dono, você já teve que conversar, falar assim, ó, vamos ver isso, mas aquilo. Se tá sendo isso mesmo que tipo assim, como que eu posso falar? Os trabalhadores? Não, né? Os funcionários está fazendo de um jeito certo, tá tratando os clientes bem. Antes de você querer fazer, vamos supor, um vídeo para se engajar, isso, mais aquilo? Já teve Sim. alguma parte? Meu marido até fala assim, eu, graças a Deus, conheço uma Camila que é muito amorosa, porque ele faz o jeito que ela trata os empresários, às vezes é assustador. Mas é porque, assim, eu realmente vou falar o que precisa ser falado, sabe? Então, sim, já tive que chegar numa empresa e dizer pro dono, falar assim, olha, vamos lá, o problema da sua empresa é você. Você como gestor é péssimo. Tem que ser direto. A sinceridade. A sinceridade. Então, às vezes, sim, também tem aquela pessoa que vai chegar assim, não, porque minha equipe não motiva, minha equipe não vai, já tentei de tudo. E aí, como eu já sou meio, né? Falo assim, será que o problema é a equipe? E aí, como que eu vou falar pra ele que o problema tá sendo ele? Então, óbvio que a gente fala ali, já trazendo um embasamento, né, ali dentro do que a gente analisou. Mas, se precisar, eu falo, eu olho pra cara dele e falo assim, olha, amigo, o problema é você, infelizmente. Você, como gestor, é ótimo como atuante, então, por favor, vai fazer outra coisa. Né? Isso abre parêntese para um problema muito comum que a gente tem na sociedade, que é a mulher ter a razão e ser respeitada a razão da mulher. Você já encontrou alguma barreira do tipo, a pessoa te contratar e chega lá, você fala, tentar conversar com ela, mostrar o problema e ela duvidar da sua palavra? Já, mas eu adoro isso. Adoro mulheres fortes. Duvide, amor, duvide que eu te provo. Como eu comecei muito nova, e eu já tive uma fase assim mais rebeldezinha, de usar cabelo roxo, e meu cabelo era todo coisa, assim, eu era bem espojada, assim. Só que eu sempre tive essa firmeza nas coisas que eu falava, sabe? Porque se eu falo alguma coisa, eu tenho certeza daquilo. Isso eu tenho certeza. Olha, pra você falar alguma coisa e eu estar errada, eu vou admitir, vou estudar aquilo, porque já tive muitos esses embates, justamente por ser uma menina, uma mulher nova, dentro de um mercado que é muito difícil. Que nem eu falei, às vezes tem que chegar num dono de uma empresa que ele tem, Sim. né, vários funcionários, 10 anos de empresa e tudo mais, falar pra ele que o problema da empresa dele é ele. Você tem que ter muita firmeza naquilo que você tá falando. Então, eu já tive diversas vezes pessoas que falou, eu duvido, eu falo, daí que eu gosto. Você teve que
provar a tua verdade. Sim. Você sentiu que alguma vez isso possa ter sido porque você é mulher nova ou Com certeza. só por conta da Sim. inexperiência? Já teve até uma reunião que a gente foi com um grupo, assim, que era... Eu sempre estou cercada por pessoas muito mais velhas e principalmente homens. Até por isso que eu falei pra você, se falar alguma coisa na sua língua, eu não entendo nada. E isso me ensinou muito em questão de postura, porque teve até uma vez que a gente estava numa dessas reuniões e os homens, principalmente, foram diretamente falar com meu marido. E ele falou assim... Eu não entendo nada não, pelo amor de Deus. Se for querer alguma coisa, pergunta pra ela, porque é ela que é dona da empresa. Eu só vim aqui pra fazer pose. Tadinho. E ele, assim, ele tem essa humildade pra falar, mas os homens, assim, diretamente foram com ele, achando que ele que era o representante, ele que é o dono, se fosse negociar alguma coisa, seria com ele. E eu estava ali em frente, organizei tudo, fiz tudo, mas eles foram falar com ele. Então ele falou assim, nossa, eu fiquei com raiva por você. Eu falei, por mim, entrando na empresa, Né? por onde veio. Mas tem, sim, com certeza. É uma coisa que às vezes parece que eles fazem até inconsciente, né? Eu já notei muito isso muitas vezes. Às vezes eu chegava assim pra fechar um contrato, pra resolver um problema. Eu sendo a funcionária direta do patrão, e aí teve uma época que a gente trabalhou junto, e daí o patrão queria resolver com ele, não comigo, porque ele podia estar abaixo de mim na hierarquia, Sim. mas tinha que resolver com ele. E eu já assim, teve uma vez que eu fiquei muito brava, que eu até joguei na cara dele. Falei, cara, você entrou na empresa ontem. Eu tô aqui, ó, correndo aqui faz tempo, e aí a tua Sim. palavra vale mais que a minha. Mas é porque tem essa... Os homens se ajudam, né? É terrível uma parte dessa. Mas eu queria saber pra você, pra gente dar uma encerrada, começar a encerrar, que conselho você daria pras mulheres que querem empreender hoje, principalmente, acho que no digital, só que elas estão com medo? Eu acho assim, se você tem um receio, provavelmente ele tá muito mais na sua cabeça do que externo. Eu acho que muito julgamento que a gente tem é muito mais os nossos próprios julgamentos do que realmente o que as pessoas estão falando. E eu tive que aprender isso também de uma forma muito difícil. Porque, de verdade, eu acho assim, às vezes que a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Sabe? Antes eu tinha vergonha de gravar um vídeo, de postar alguma coisa, de falar. E eu penso, nossa, será que o pessoal vai achar que eu tô me achando por falar essas coisas? Você quer saber? O pessoal tá nem aí pra mim. Cada um tá com a sua vida. E tem uma frase que a minha avó falou... Isso mudou minha vida. Eu nunca mais esqueci, eu uso isso pra tudo. Cada um está vivendo o seu próprio inferno. Isso quer dizer o quê? Cada um ali tá na sua correria, na sua dificuldade, buscando as suas coisas e tudo mais. Você acha mesmo que a pessoa tem tempo pra ficar tão preocupada com você assim? No máximo, ela vai comentar de você na mesa por 10 segundos e já era. Você é insignificante. E essa palavra de ser insignificante é ótimo, é libertador. Sabe? Porque aí eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer o que eu quero fazer. E quem tiver que achar eu com algum valor ou querer me acompanhar, que bom, porque dessa pessoa entendeu a mensagem que eu tô passando. Agora, se tem outras pessoas que estão, às vezes, tirando sarro em roda de conversa, falando, nem é meu público. Sabe, nem é pra você, quero vender, você nem tem dinheiro pra comprar o que eu vendo. Cara, você nem tá no meu nível. Entendeu? Eu acho a gente entender um pouco, colocar na nossa cabeça, às vezes, que a gente não é tudo isso, o mundo não gira ao nosso redor, isso é libertador. Assim, cara, grava sim, posta sim, ninguém vai ligar de verdade, pode até comentar por um tempo, mas depois vai esquecer. Agora, a carreira que você tá construindo, a confiança que você tá construindo, isso sim vai te levar pra frente. E até aquela questão do legado, né? Muita gente às vezes fala assim, mas eu tenho medo de fazer tal coisa porque as pessoas vão julgar. Cara, daqui a pouco você vai morrer, ninguém vai lembrar da sua existência. Quem de fato vai levar a tua história é teus filhos, teus netos. Esse sim tem que te amar, tem que perpetuar o teu legado. Não é quem tá vendo de fora que vai julgar. E essa galera vai morrer se bobear junto contigo. Tem uns que nem entendeu? Tem uns que o neto, o filho, a avó nem ama o filho. Galera, a mensagem de hoje: se dê a devida desimportância. Minha amiga falou isso pra mim hoje. Ela tava fazendo o trabalho dela e aí eu fui me meter na resposta dela. Ela... Se reserva a sua insignificância. Eu falei, tá, desculpa. Sorry. Nem era meu trabalho, eu tava querendo responder por ela. Gente, cheia de conteúdo, cheia de conhecimento. Mas a Camila, ela tá com 24 aninhos e ela vai casar agora, daqui a 3 mesinhos, né? Mas já tá tudo ok, já escolheu o buquê, vestido, já, local. Local, com certeza, porque só 3 meses pra casar. Vai convidar. Não dá mais tempo, já fechou o buffet, já fechou tudo, filha. Ah, não, mãe. Não, tem que ser cortadinho. Ela quer só pra comer, tá? Não, é só pela comida. Deixa que ela vai chorar. Camila, a gente preparou uma lembrancinha pra você.
que você fez com a lembrancinha dela? Ela só vou dar se você me chamar pro casamento. Eu achei que ela ia chantagear. Vai me dar? Aqui tá. Ai, obrigada, que bom. Um prazer te conhecer, eu adorei. E com certeza eu quero trazer você aqui para mais episódios. A gente também poder destrinchar bem o marketing. Sim. Eu gostei que você trouxe também essa diferença do que é só a comunicação, do que é o marketing de fato, né? Que muita gente confunde, acha que o marketing é só, sei lá, e postar um vídeo. Tipo, vou chamar o marketing posta um vídeo. E não é, o marketing ele é estrutural, ele tá desde ali da fundação da empresa e tudo mais. E é muito legal isso. Eu me admiro muito porque a gente tá nessa fase estudando isso no curso, e aí eu tinha essa visão. Eu falava, poxa, mas o marketing é só a menina que vai gravar o vídeo. E daí a professora, não, o marketing ele vai falar com o funcionário, ele vai falar com o patrão, ele tá na cultura organizacional da empresa e tudo mais. E eu fiquei de queixo caído. Falei, gente, mas eu nem imaginava que era tudo isso. Pois é. E aí eu fiquei impactada, eu adorei. E aí eu quero que a gente possa destrinchar isso e trazer mais episódios e falar também mais sobre o Clube Move, que inclusive já deixa aí meu interesse. Quero entrar nesse grupo, achei muito legal essa ideia. Que bom. Muito obrigada e Eu Deus que agradeço. abençoe. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. Com certeza vou querer voltar e falar de diversos assuntos que a gente tem para agregar. A porta tá aberta, a hora que você quiser voltar, você é muito bem-vinda, viu? Obrigada. Galera, muito obrigada por mais esse episódio com a gente. Um grande beijo pra vocês e boa noite. Boa noite. Tchau. Esse é o som da voz de uma mulher.